Estamos aqui com o Dr. Odilon Fernandes estudando níveis de sintonia, com base em O Livro dos Médiuns, porque Dr. Odilon Fernandes é um estudioso de O Livro dos Médiuns. As suas reflexões em torno de mediunidade, elas são baseadas em O Livro dos Médiuns, principalmente, não é? Ele diz aqui, em determinado parágrafo, à medida que o médium trabalha e se esforça no aprendizado, a manifestação mediúnica por seu intermédio vai se tornando tão natural e espontânea quanto possível. Tão natural e espontânea quanto possível, né? Isso era algo que a gente podia perceber até com o próprio Chico Xavier, não é? Quando o Chico Xavier começou na mediunidade, os espíritos escrevendo por ele, escreviam numa rapidez espantosa, eram letras grandes, palavras enormes, poucas palavras numa página, numa folha de papel. Com o passar do tempo, Chico e os espíritos, né, no maior entrosamento, a letra diminuiu de tamanho, as palavras diminuíram em seu comprimento, mais palavras numa página, e às vezes, nos últimos tempos, Chico chegava a psicografar como quem estivesse escrevendo uma carta. Não é? Não há necessidade que o médium psicógrafo, vamos dizer assim, viva desperdiçando folhas de papel, não é? Ou desperdiçando folhas de caderno, não é? É psicografia, então é uma palavra em cada página, né? Olha aí que psicografia maravilhosa, é uma psicografia mecânica. Isso não quer dizer nada disto, não é? Às vezes a palavra, vem lá um médium e escreve amor, usa uma folha só para escrever amor, escreve lá, para quê? Deste tamanho, para que isto? Então, é como nos diz aqui, à medida que o médium trabalha e se esforça no aprendizado, a manifestação mediúnica por seu intermédio vai se tornando tão natural e espontânea quanto possível. No caso específico da psicografia, por exemplo, à medida que o médium se exercita e se afiniza com os espíritos que trabalham com ele, a escrita acontece naturalmente, legível a quantos busquem decifrá-la. Se não completamente legível, mas pelo menos satisfatoriamente legível, não é? Dá para que qualquer pessoa, que vamos dizer assim, que tem alguma experiência com leitura, possa decifrar. Este medianeiro de que nos servimos neste momento, aí ele está falando a nosso respeito, que estava psicografando esta página. Este medianeiro de que nos servimos neste momento, escreve com a própria caligrafia, tão serenamente quanto se estivesse escrevendo por si mesmo. Além de economizar papel, dispensa a presença de alguém que o auxilie segurando as laudas. Porque é uma coisa interessante, pouca gente sabe disso. Quando Chico Xavier psicografava em público, lá no Pedro Leopoldo, em Uberaba, ele psicografava em público, tinha uma senhora que segurava para ele as laudas, não é? Porque estava em público. O transe em público é um pouco diferente do transe na intimidade. Uma hora a gente conversa a respeito disto, né? Quando ele psicografava em público, tinha uma senhora que segurava as páginas e ia virando as páginas. Dona Zilda era uma delas, né? Ia tirando, virando as páginas, e o Chico escrevendo. Mas quando o Chico psicografava sozinho, em casa, quando ele psicografava os livros de Emmanuel e André Luiz em casa, ele não precisava ninguém. Ninguém segurava as páginas para ele. Não era preciso ninguém segurar as folhas para ele. Não é? Ele mesmo escrevia, ia escrevendo,
e chegava no final, ele mesmo virava a página, pegava outra, escrevia, não precisava ninguém auxiliá-lo. É claro que eventualmente, uma outra pessoa talvez pudesse fazer isso, principalmente pessoa, vamos dizer, curiosa para saber como era o fenômeno, como é que acontecia o fenômeno, mas, por exemplo, ele psicografou Paulo Estevão, ele conta isto, né, no porão da casa de seu ex-patrão, Dr. Rômulo Joviano, lá em Pedro Leopoldo, ele descia sozinho lá para o porão e ia escrevendo, não é? Não com aquelas letras enormes, não é? Mas Emmanuel o controlando e escrevendo. Não há necessidade de escrever de maneira febril, né? Rasgando folha, quebrando lápis, quebrando caneta, de uma maneira espalhafatosa. Olha, não há necessidade disso. Mediunidade é disciplina e educação, e ela tende à naturalidade. Mediunidade tende à naturalidade em sua manifestação. Diz aqui Dr. Odilon, olha, qual acontece com os modernos televisores? Diríamos que estamos trabalhando com este medianeiro no nível que chamaremos de sintonia fina. Ele dá um nome aqui, sintonia fina. A identificação entre os nossos pensamentos é tal que nos permite operar em conjunto, sem qualquer alteração física ou emocional de sua parte. Quem o percebesse escrevendo agora, provavelmente diria que estas palavras estão nascendo de seu cérebro, e não que estariam sendo refletidas por ele sem distorções consideráveis. Não é? Então, nós concebemos, aprendemos a conceber de uma maneira equivocada que o médium é aquele que tem alguém segurando, o médium psicógrafo, né? É aquele que tem alguém que segurar o papel e às vezes tem até que segurar a cadeira para ele não cair de tanto que ele gesticula e mexe com o braço, não é? Porque parece que ele quer que todo mundo saiba que ele está mediunizado. Olha, gente, eu estou mediunizado. Não há necessidade disso. Já falamos isso aqui sem número de vezes. Chico Xavier pegava o lápis calmamente, escrevia, colocava lá. Se ele colocava a mão na testa, era para se isolar de qualquer movimento ou que houvesse, que lhe distraísse a atenção. Voltaremos em seguida.